Mas aqui nós não estamos falando da prova de maniabilidade. Estamos falando de exercícios que dão maniabilidade ao cavalo, que deixam ele com facilidade de ser manejável pelo seu cavaleiro, certo? Então eu uso 20 figuras de maniabilidade que são executadas ao redor desses cones. Hoje nós faremos o episódio número 4 do projeto Cavalo Nota 10. E nós vamos trazer aqui justamente algumas perguntas de vocês que são espectadores da Escola Chamada Cavalo, com o intuito de trazer contribuições para agregar valor ao seu cavalo. Vamos fazer aqui a nossa saudação oficial. Olá pessoal, sejam bem-vindos à Escola Chamada Cavalo. Eu sou Paulo Guilhom, hipólogo, e atuo desde 1984 como profissional a serviço dos adeptos do cavalo. Aqui na Escola Chamada Cavalo vocês vão aprender técnicas, receber informações, conhecimentos e contribuições fundamentados nas nossas vivências equestres. E isso certamente vai agregar valor ao seu cavalo. Portanto, não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube e nos seguirem aqui no Instagram para não perderem as nossas publicações que acontecem diariamente. Vamos lá, vamos seguir adiante. Agora vamos dar início às perguntas da nossa live Cavalo Nota 10 de hoje, ok? A primeira pergunta diz o seguinte: o aspecto das fezes do cavalo tem alguma relação com a sua saúde? Essa pergunta foi muito interessante porque tem sim. Assim como no caso de nós, seres humanos, o aspecto das fezes diz muito sobre a nossa saúde, não é? O funcionamento do intestino do cavalo é fundamental, porque as forrageiras das quais ele faz uso alimentar são digeridas nos intestinos, né? Então o estado das fezes revela muito a condição intestinal do cavalo. Nos intestinos reside uma flora bacteriana que, através de uma relação simbiótica para com o cavalo, digere a celulose das forrageiras. Se não fosse essa parceria, essa simbiose, o cavalo não conseguiria fazer uso dos nutrientes que ele ingere ao se alimentar das forrageiras, são os capins, né, em geral. Então, qual é o estado que revela para nós um bom funcionamento intestinal do cavalo e a presença atuante dessa flora bacteriana que está ali nos intestinos? Bom, as fezes devem ter coloração esverdeada, elas deveriam estar revestidas por uma leve camada gelatinosa e ter um odor característico de fezes de cavalo. Esses três aspectos são fundamentais. Quando as fezes estão esfareladas, não é? Desmanchando, acinzentadas, sem essa camada gelatinosa e com um odor que não é o odor característico de fezes de cavalos, nós podemos começar a desconfiar do mau funcionamento dos intestinos e da participação precária dessa flora bacteriana. Então, uma das coisas que ajuda essa flora bacteriana a fazer esse trabalho de simbiose é a condição de acidez dos intestinos, como nós falamos em outras lives sobre alimentação. O meio intestinal ele não pode ficar muito ácido, senão essa bactéria não consegue proliferar ali. Por isso que a saliva, por exemplo, do cavalo é uma das enzimas que ajudam a alcalinizar o meio gastrointestinal do cavalo. Por isso é importante o cavalo realizar um movimento mastigatório através do qual ele possa produzir saliva suficiente para realizar esse processo de alcalinização dos seus intestinos, não é? E o tipo de alimento também. Quando o cavalo ingere principalmente gramíneas, que é o alimento mais recomendável para a sua fisiologia alimentar, fisiologia digestiva, essa flora também é favorecida. Então é muito importante nós observarmos sim as fezes do cavalo. Não esqueçam essas dicas que nós demos aí. A segunda pergunta diz aqui: como devo fazer para tirar do meu cavalo o vício de morder? Nós trouxemos essa pergunta, apesar de nós termos respondido em outra ocasião, porque ela está muito recorrente. Parece que há uma tendência muito grande dos cavalos adquirirem esse vício, né, de morder. Vamos a alguns aspectos que levam o cavalo a esse mau hábito. Mas primeiro nós precisamos entender que no corpo do cavalo a boca tem o mesmo papel do que as nossas mãos no nosso corpo. É ali que ele tem a sensação tátil, não é? Que ele se coça,
ele coça o outro cavalo, não é? O parceiro dele ali. Ele se manifesta gestualmente através da expressão da sua boca, o que nós fazemos com as nossas mãos. Por isso que quando o cavalo ele tem existem cavalos que são de maior expressão através dos movimentos da boca. Nós falamos, esse cavalo é muito manual, como aquela pessoa que só fala gesticulando muito, né? Então existem cavalos que são mais manuais, entre aspas, e menos manuais, né? Tem mais necessidade de usar essa expressão de comunicação com a boca e outros menos. Outra questão é que quando o cavalo vai procurar algum tipo de relacionamento com outro cavalo ou conosco, geralmente ele faz isso através da expressão do seu movimento bucal. Ele vem não para morder, mas com aquela brincadeira de beiço, né, com os lábios, dando aquela mordiscadazinha, não é? É como se ele dissesse, você quer conversar comigo? Você quer ser meu amigo? Buscando algum tipo de intimidade. Porém, no caso do cavalo, quando o cavalo está no seu convívio de manada, como nós já dissemos também, ele vive sob um sistema de relação hierárquico. Há aqueles que lideram e aqueles que são liderados. E uma das formas do cavalo, muitas vezes, adquirir supremacia de liderança sobre o outro, é através desse ganho de intimidade na relação. Ele vem com a boca, brincando, o outro vai permitindo, daí a pouco ele se impõe como líder. Ele procura esse tipo de situação conosco também. Ele vem buscando aquela intimidade com aquele movimento de mordiscar e tal. Se nós vamos dando essa intimidade para ele, ele pode mal interpretar isso e depois querer se manifestar de uma forma a se impor como líder na relação para conosco. Então é preciso tomar muito cuidado, não permitir intimidade em demasia ao cavalo. Evitar esse excesso de permissão quando o cavalo vem brincar conosco com a sua boca. É preciso dar um limite nesse procedimento do cavalo, ok? Não pode ser toda hora, não pode ser por muito tempo, porque senão ele pode inverter essa condição na cabeça dele. Né? Fala assim, não, agora eu tenho espaço suficiente, vou assumir a liderança da relação. Muito perigoso. E muitas vezes ele faz isso dando uma mordida. Ele vem brincando, depois ele dá aquela mordida, para ver se ele consegue te intimidar, para ver se ele consegue intimidar o outro cavalo. Estava faltando dizer isso. Outra questão é a necessidade do exercício mastigatório, certo? O cavalo tem essa necessidade. Tanto é que num cavalo adulto, como nós já dissemos outras vezes, num período de 24 horas, ele está andando e pastejando. Ele precisa do exercício mastigatório durante a maior parte do seu dia. Se no regime de confinamento o cavalo não tem oportunidade de exercitar a mastigação, de dar vazão a esse exercício mastigatório, que é uma necessidade da espécie, ele começa a repassar isso para outras situações. Por isso que ele desenvolve alguns vícios. O cavalo não tem o que morder, o que seria o capim, se ele estivesse no pasto, ele começa a morder a porta da baia, ele começa a morder o coxo de alvenaria, ele começa a morder a pessoa que vai lidar com ele. Ele está revelando um estado de ansiedade, de estresse, de acúmulo de energia, porque ele está ali parado, ele não tem movimento e não tem condições de dar vazão a esse hábito que é original da espécie, que é o exercício mastigatório com muita constância. Então, por isso é que é importante nós oferecermos ao cavalo forrageiras mais integrais, o menos processadas possível, para que ele tenha um tempo de processamento e de mastigação maior, para que ele não fique ocioso dentro da cocheira. Porque se assim acontecer, fatalmente ele vai adquirir esse hábito de morder outras coisas que ele jamais morderia se ele tivesse à disposição dele forrageira para ele exercitar, para ele ter a condição de dar vazão ao exercício mastigatório. Então, o que é que nós devemos fazer para tirar do cavalo o vício de morder? Dar a ele uma vida mais natural, oferecer a ele condições de exercitar a mastigação por mais tempo durante o dia e não deixar o cavalo acumular energia. Um cavalo que vive em regime de semi-confinamento ou confinamento intensivo, ele precisa ser trabalhado regularmente e de períodos de soltura, preferencialmente diários. Seria uma das maneiras de nós minimizarmos o efeito nocivo do confinamento e do semi-confinamento. Eu contei outro dia a história de um puro sangue árabe, eu tinha ganhado esse cavalo e esse cavalo estava confinado. Eu fui visitar esse cavalo,
que morava no aras de uma prima minha, e o cavalo estava com esse mau hábito de morder. Era difícil até cabrestear o cavalo. E eu pedi a ela que soltasse o cavalo e deixasse ele 6 meses em liberdade. E assim fiz, e depois de 6 meses o cavalo já não tinha mais essa mania. Ele estava precisando de quê? De liberdade, de conviver com outros cavalos e de dar vazão a esse exercício mastigatório que estava inibido devido ao regime de confinamento. Bom, passemos então à próxima pergunta. Você poderia explicar de novo o que quer dizer o pli e a sua utilidade? Bom, vamos lá então. Pli é uma palavra do idioma francês que significa dobra. Colocar o cavalo no pli é fazer com que a cabeça dele dobre para a direita e ou para a esquerda. Nós temos o pli à esquerda e o pli à direita. É uma pequena dobra da cabeça do cavalo. Ele virar a cabeça sem movimentar o pescoço, para que ele possa ter movimentos independentes dessas duas estruturas. Apenas a cabeça sem o pescoço. Aprender isso primeiro. A utilidade do pli é favorecer os exercícios de flexão lateral da coluna. Então, depois que o cavalo aprende a dar o pli, ele vai aprender a dar o pescoço também, para a esquerda e para a direita, com os exercícios de incurvação contra incurvação, para depois realizar outros exercícios de flexão lateral, que são as cedências à perna, as espáduas adentro e os apoios. São exercícios da equitação acadêmica que requerem a presença do pli para que o cavalo os execute com facilidade. Então, se o cavalo não me dá o pli, ele tem dificuldade de me dar uma flexão lateral desse lado. Se eu quero uma flexão lateral dorsal do lado esquerdo do cavalo, a primeira providência é colocar o cavalo no pli à esquerda. É como se fosse a porta de abertura para a flexão lateral da coluna. Principalmente, o cavalo vai ter dificuldade de realizar isso, principalmente se o pli estiver invertido. Se o cavalo, por exemplo, estiver com o pli à direita e eu pedir uma flexão dorsal à esquerda, ele não vai conseguir me dar. Vai criar um bloqueio. Então, a utilidade do pli é essa: favorecer as flexões laterais de dorso do cavalo, pelas quais ele passa no programa de ginástica funcional preparatória para cavalos de equitação. E os 3 exercícios de flexão lateral, como eu já disse, são cedências à perna, espáduas adentro e apoios. Quando o cavalo executa esses 3 exercícios nos seus 3 andamentos, passo, trote, ou marcha e galope, ele tem os exercícios confirmados. Mas antes de tudo, ele tem que aprender a dar o pli. Okay? Todas as vezes que o cavalo está fazendo um movimento curvo, ele precisa dar o pli para aquele lado para ele estar também dando o dorso. Então, se eu estou fazendo apenas um círculo, um exercício de círculo com o cavalo, no sentido anti-horário, ele tem obrigatoriamente estar no pli à esquerda, porque aí ele vai moldar o seu dorso à trajetória circular do círculo que está sendo executado. Mas se o cavalo está rodando no sentido horário, ele tem que me dar o pli à direita para poder também adaptar a sua linha dorsal à linha do círculo. Ok? Bom, passemos à próxima pergunta. Qual a diferença entre mudar de mão e mudar de pé? Essa pergunta é muito boa, porque eu percebo que há muita confusão relacionada a esses termos, essas terminologias, né? Vamos explicar aqui de uma forma simples e objetiva. Mudar de mão significa mudar de direção. Então, por exemplo, eu estou montando num picadeiro, numa pista de treinamento, e tem um instrutor me orientando, me oferecendo instrução. Ele pode me dizer assim: entre na linha do meio e ao final dela, pegue a mão esquerda, sentido a mão esquerda. Ou ele pode dizer: entre na linha do meio e ao final dela, pegue o sentido a mão direita. Mão direita é mão de direção à direita. Mão esquerda é quando eu pego a mão de direção para a esquerda. Então, mudar de mão é mudar de direção, para a esquerda ou para a direita. Ok? Mudar de pé está relacionado agora com o galope do cavalo. Okay? É um termo aplicado para sabermos qual é o galope que o cavalo está realizando. Então, por exemplo, eu estou descrevendo um círculo no sentido anti-horário, ou seja, a mão esquerda. Esse é o sentido de direção, a mão esquerda. Para que o cavalo tenha facilidade de se equilibrar no galope, no sentido anti-horário, ele estará também no galope esquerdo. O que é o galope esquerdo? Quando o cavalo apoia os seus membros esquerdos adiante dos direitos no galope.
ok? Porém, cavalos mais ginasticados, eu posso estar fazendo um galope girando no sentido anti-horário, né, com o cavalo à mão esquerda, mas eu posso estar galopando ao pé direito. Galopar ao pé direito é colocar o cavalo no galope direito, fazendo com que os membros direitos apoiem adiante dos membros esquerdos. Se eu estou em linha reta, eu posso estar em linha reta, galopando à esquerda, ou seja, com os membros esquerdos apoiados à frente dos direitos, e posso fazer uma mudança de pé, trocar o galope nessa linha reta, passando agora ao galope direito, fazendo com que os membros direitos apoiem adiante dos esquerdos. Por isso que nas provas de dressagem, adestramento clássico, é muito comum nós vermos o cavaleiro fazendo uma linha diagonal com as mudanças de pé ao galope. Então, por exemplo, o cavaleiro vem, ele faz 3 lances de galope à esquerda, uma mudança de pé, 3 lances de galope à direita. 3 lances de galope à direita, uma mudança de pé, 3 agora à esquerda. Pode fazer a cada 2 lances, né? 2 lances à esquerda, 2 lances à direita, 2 lances à esquerda, 2 lances à direita. E tem o exercício chamado mudança de pé a tempo, quando o cavalo, a cada lance, troca o pé de galope. Galope à esquerda, galope à direita, galope à esquerda, galope à direita. Ele vai fazendo esse exercício. É um exercício de alto desempenho funcional que consegue ser executado por cavalos que já estejam devidamente condicionados e tenham confirmado todos os fundamentos que o atestam como cavalo de equitação de alto nível. Ele está com o corpo todo ginasticado e compreendendo todas as ações de ajudas impressas pelo cavaleiro durante os desempenhos funcionais. Certo? Então, voltando, mudança de mão é mudança de direção. Mudança de pé é mudança de galope. Ok? Próxima pergunta. Quais são os exercícios utilizados nas 3 versões dos trabalhos de chão? Outro dia nós fizemos uma live abordando esse tema, né? Os trabalhos de chão. Então vamos fazer aqui uma recapitulação breve. Trabalhos de chão são aqueles trabalhos feitos com o cavalo antes dele ser montado. E também, mesmo que o cavalo já esteja domado, eu posso realizar exercícios de trabalho de chão, ou seja, realizá-los sem estar montado no cavalo. As 3 versões de trabalho de chão são o cabrestamento lateral, o trabalho à guia e o trabalho de rédeas, executado também ao chão. Eu disse também que lá no nosso YouTube tem vários vídeos sobre trabalhos de chão. Se vocês forem lá, é só digitar no YouTube a escola chamada Cavalo, clicar no link vídeos, que vão aparecer, nós temos lá quase 150 vídeos sobre mais de 60 temas da hipologia geral, e entre eles, vídeos com cavalos, eu executando exercícios de trabalho de chão com cavalos, certo? Para vocês terem aí uma noção. O cabrestamento lateral, o trabalho à guia e também o trabalho de rédeas, feito ao chão. Existem vários, uma quantidade incalculável de exercícios que podem ser executados nos trabalhos de chão. Isso vai da criatividade do treinador, do conhecimento que ele tem, do interesse, dos objetivos que ele tem no treinamento do cavalo. Eu utilizo figuras de maniabilidade como um dos exercícios para realizar as 3 versões de trabalho de chão com o cavalo. Então eu coloco ali cones, que são referências para o cavalo realizar exercícios em torno deles, e executo as figuras de maniabilidade. Maniabilidade é uma palavra que significa ser manejável. Existe uma prova de maniabilidade que faz parte da modalidade de equitação de trabalho, da qual eu já fui árbitro. Eu arbitrei concursos de equitação de trabalho nas temporadas de 2007, 2008, 2009, como árbitro designado pela Associação Brasileira do Cavalo por Sangue Lusitano, no estado de São Paulo. Então, nas provas de equitação de trabalho, existe uma prova chamada prova de maniabilidade. Prova de ensino, prova de maniabilidade e a prova de velocidade. Tem também a prova da vaca nessa modalidade, ok? Que é como se fosse uma apartação. Bom, mas aqui nós não estamos falando da prova de maniabilidade. Estamos falando de exercícios que dão maniabilidade ao cavalo, que deixam ele com facilidade de ser manejável pelo seu cavaleiro,
certo? Então eu uso 20 figuras de maniabilidade que são executadas ao redor desses cones. Vocês podem acessar isso também lá nos vídeos, vocês vão ver várias delas. Então essas figuras de maniabilidade, que são 20 realizadas, elas são realizadas nas 3 versões de trabalho de chão, nos 3 andamentos e nas 2 mãos de direção. Então se nós executarmos esse repertório completo, esses 20 exercícios, né, nas 3 versões, nos 3 andamentos, nas 2 mãos de direção, serão 480 exercícios diferentes, se não me falha a memória, né, se eu não estou errando a conta aqui, que o cavalo vai executar nesses exercícios. Olhem a quantidade de exercícios, né? Imagine um cavalo que consegue já realizar todos esses exercícios nas 3 versões, nos 3 andamentos, nas 2 mãos de direção. O quanto ele ganha de maniabilidade, não é? Que vai influir na equitabilidade do cavalo depois. Então, existe uma gama infindável de exercícios que podem ser utilizados, realizados nas 3 versões dos trabalhos de chão. Bom, próxima pergunta. Quando é que o cavalo é iniciado nos exercícios de posicionamento da cabeça? E aí a pessoa colocou entre parênteses, posição perpendicular, o pli e a descontração do maxilar inferior. Bom, então vamos lá. Eu realizo esses exercícios logo no início da doma do cavalo, com o cavalo parado. Eu estou do chão e estou ali agora realizando os exercícios para que o cavalo aprenda a colocar a sua cabeça numa posição mais próxima da perpendicular com relação ao solo. E essa posição é dinâmica, nenhum cavalo consegue ficar na perpendicular o tempo todo. O cavalo vai andando e tem uma ligeira variação, não é? Que essa variação pode ser um pouquinho adiante da perpendicular, um pouquinho atrás, varia, mas sempre tendendo à posição perpendicular com relação ao solo, ok? Então nós ensinamos isso para o cavalo do chão parado ao contato das rédeas, quando o cavalo está sendo iniciado ali ao bridão, que é a embocadura didática com a qual nós iniciamos a doma. O pli é a mesma coisa. É preciso entender que primeiro o cavalo tem que aprender a colocar a cabeça próxima da perpendicular para facilitar o pli, que é essa posição lateral. Então, para que o cavalo chegue com a sua cabeça próximo da posição perpendicular, ele precisa descontrair as vértebras da sua região nucal. Muitas pessoas falam, fazer flexão de nuca com o cavalo. Na verdade, eu estou pedindo para o cavalo flexionar a cabeça, mudar a cabeça de posição. Mas quem tem que descontrair, eu preciso que o cavalo aprenda a descontrair as vértebras da sua região nucal para flexionar a cabeça, né? Para melhor posicioná-la. E para isso, para que o cavalo consiga descontrair, ele precisa também descontrair o seu maxilar inferior, a parte inferior do maxilar. Todos esses exercícios são realizados com o cavalo parado no chão, o treinador do chão. O cavalo precisa estar devidamente acomodado com a embocadura, não estar reclamando, não estar fazendo movimentos de abrir e fechar a boca, com a boca quieta. Podemos até usar um acessório educativo chamado fechador de boca, que não é a focinheira, né? A cabeçada tem testeira, focinheira, e nós podemos usar o fechador de boca como acessório educativo, para o cavalo aprender a ficar com a boca quieta. Depois de um tempo podemos tirar o fechador de boca, certo? Ele passa pela frente da embocadura, não é? Aqui na região do focinho do cavalo, e evita que o cavalo abra e feche a boca aos contatos da embocadura, feitos pelas rédeas, né? Bom, então, o cavalo precisa aprender essas 2 coisas: soltar, descontrair as vértebras da região nucal e descontrair a maxila, para que isso possa acontecer. Então agora vou informar o cavalo. Eu não posso puxar a boca do cavalo através das rédeas, porque senão ele vai resistir e fazer força contrária. Nós fazemos contato, deixamos apenas o peso da nossa mão e esperamos o cavalo procurar uma posição para se aliviar do contato da minha mão, sem que eu esteja fazendo força. No primeiro momento que o cavalo fizer um movimento de descontrair as vértebras da região nucal e também o seu maxilar inferior, eu alivio o contato, para ele aprender que qualquer informação que chegar à boca dele através do contato de rédeas é para ele ceder as vértebras da região nucal e descontrair o seu maxilar. É assim que nós fazemos. Então é uma informação que é transmitida ao cavalo, ele precisa aprender a interpretar e corresponder a ela. Um grande equívoco é fazer força na boca do cavalo,
Porque ele vai fazer força contrária, vai pesar na nossa mão, vai adquirir esse mau hábito. Então são ações intermitentes, sempre que o cavalo alivia, eu alivio, para ele ficar leve, para ficar suave, para ele entender que a informação ao chegar está solicitando que ele posicione a sua cabeça. Perfeito? O cavalo fazendo esse movimento de aproximar da perpendicular, para ele fazer agora o pli, é meio caminho andado. Ele vai fazer com facilidade. Se ele tiver descontraído as vértebras e também da região nucal e o seu maxilar inferior. Certo? Bom, passemos à próxima pergunta. A pergunta agora é sobre podologia. Qual prazo deve ser obedecido entre as trocas de ferraduras? Bom, vamos lá. Vamos entender qual seria o prazo recomendável para nós fazermos a troca das ferraduras. O casco do cavalo é uma estrutura em constante crescimento. É uma unha. O cavalo é um animal ungulado. Ungula é uma palavra do latim que quer dizer unha. Ungulados são animais que se apoiam e se locomovem sobre as suas unhas. O cavalo é um animal ungulado, certo? E a unha cresce o tempo todo. Nós colocamos a ferradura no cavalo, o casco continua crescendo. Cada cavalo tem uma velocidade de metabolismo de crescimento de casco diferente. Nem todos os cavalos crescem o casco na mesma velocidade, assim como nós, seres humanos. A velocidade de crescimento das nossas unhas varia de pessoa para pessoa. Em média, as ferraduras deveriam ser substituídas num prazo de até 45 dias. Porém, nós precisamos observar os cavalos para perceber a velocidade de metabolismo de crescimento do casco dele. Há casos de cavalos que precisam ter as suas ferraduras substituídas antes desse prazo. E há casos de cavalos que conseguem permanecer por mais tempo com as ferraduras, porque o seu metabolismo de crescimento de cascos é mais lento. Mas, em média, 45 dias. Eu tenho um equipamento, alguns chamam de modelador de casco, outros de bigorna inteligente, e ele faz um trabalho de abrir a ferradura depois que ela está fixada no casco do cavalo. Então por que nós precisamos trocar as ferraduras? Porque o casco vai crescendo e vai empurrando a ferradura para a sola. Ela vai entrando no casco. Mas como eu tenho esse equipamento de reabrir a ferradura, eu posso, por exemplo, eu tenho um cavalo que com velocidade de metabolismo de cascos, estou aqui criando uma hipótese, e com 40 dias a ferradura já começa a ultrapassar e puxar a ferradura para sua sola. Eu posso ir lá com essa ferramenta e fazer uma reabertura na ferradura, fazendo com que ela volte para a posição adequada e permaneça mais alguns dias. Então há sempre prejuízo quando o casco começa a puxar a ferradura para dentro, para a sola. Ele ultrapassa ali as bordas da ferradura e começa a puxá-la para dentro. É preciso ficar de olho nisso. Por isso também que quando nós vamos ferragear o cavalo, as ferraduras não devem ficar muito justas, porque rapidamente o casco vai crescer e ultrapassar. Então é recomendável que nós deixemos o que nós chamamos de sobrepasse, que é uma ligeira sobra ali na borda do casco, para que ao crescer o casco vá ocupando esse sobrepasse. Em torno de 1,5 milímetro, essa distância que sobra na ferradura para o casco, para ele não ficar muito justinho. Justamente para nós termos aí um prazo maior, sem que o casco do cavalo cresça e comece a puxar a ferradura para dentro. Certo? A próxima pergunta é sobre alimentação. Está dizendo aqui, como determinar as quantidades de sal na dieta dos cavalos? É uma pergunta difícil de ser respondida, porque não há uma receita que corresponda à necessidade de todos os cavalos. Há cavalos que lidam melhor com o sal, fisiologicamente, outros menos. Alguns são mais sensíveis à presença de sal, outros menos. O regime de manejo, de treinamento do cavalo tem muita relação também com a necessidade de sal, porque ao transpirar o cavalo perde sal no suor, então ele precisa de uma maior reposição, precisa ser salitrado com maior frequência, né? Até o temperamento do cavalo. Eu estava conversando com o Dr. Gustavo Brauni, que é um veterinário espetacular, especialista em equinos, e ele me falando que até o temperamento do cavalo influencia na quantidade de sal
que nós devemos oferecer na sua dieta. Cavalos que são mais sanguíneos, mais irritadiços, têm a tendência também de processar mal o sal, metabolizar mal o sal, sobrecarregando as suas estruturas renais. Bom, então o que eu faço? Eu evito colocar muito sal à disposição dos cavalos, principalmente quando eles estão no regime de confinamento. Por quê? Imagine que o cavalo está na cocheira, numa condição ociosa, ele não tem o que fazer e o sal está ali à disposição dele. Ele vai, muitas vezes, ingerir muito mais sal do que a sua necessidade de salitragem. Por quê? Porque ele não tem o que fazer. Ele vai lamber um salzinho ali porque ele não tem o que fazer. E adquire esse vício de lamber sal em excesso. Por isso que é muito perigoso colocar grandes quantidades de sal dentro da cocheira. Eu gosto de colocar quantidades diárias. Então eu passei na cocheira do cavalo pela manhã, eu vou olhar o saleiro, o coxinho de sal. Eu coloquei no dia anterior, no máximo 150 gramas. Se o cavalo ainda tem sal, eu não preciso reabastecer. Eu vou esperar o cavalo terminar para colocar mais 150 gramas. Inclusive, existe a seguinte vantagem. Quando o sal suja, às vezes empoeirou, às vezes o cavalo até defeca no sal, no saleiro, algum tipo de sujeira cai sobre o sal, muitos cavalos não lambem o sal sujo. Então isso aí obriga a seguinte disciplina de nós mantermos o saleiro limpo e sabermos a quantidade de sal que o cavalo está ingerindo. Existem muitos cavalos que desenvolvem problemas de ordem renal, cólica renal, devido ao exagero de sal nas suas dietas. É comum isso. Eu já testemunhei isso inúmeras vezes. Muitas pessoas costumam dizer: o cavalo está mordendo a porta, está mordendo o coxo, porque é falta de mineral. É ausência de mineral? Não, é ausência de exercício mastigatório. Se ele estivesse no pasto, ele não estava fazendo nada disso, porque ele mastiga o dia inteiro. Cavalos de fazenda, que moram em fazendas com pastagens extensas, eles não comem sal todos os dias. Tem um lugar do coxo que ocasionalmente o cavalo, na sua rota, ele passa por lá, lambe o sal. Às vezes fica 2, 3 dias. Às vezes até uma semana sem lamber sal. O cavalo não precisa lamber sal todo dia, muito menos em excesso. Então tomem cuidado com isso. Não deixem muita quantidade de sal à disposição do cavalo que vive em regime de confinamento. Porque há grande risco dele ingerir uma quantidade maior do que as suas necessidades. Tem uma pergunta aqui que é uma dúvida. Essa próxima pergunta é uma dúvida de um espectador. Ele está dizendo aqui o seguinte: na live sobre os trabalhos de chão, você falou sobre exercício de maniabilidade. Isso, acabei de explicar, né? E disse que ia aumentando a distância entre os cones à medida que o cavalo fosse adquirindo entendimento e flexibilidade na sua coluna vertebral. Eu não entendi bem, você poderia explicar de novo? Bom, se eu dei essa explicação, ela realmente estava equivocada, porque é o contrário. Vamos dar aqui um exemplo. Quando o cavalo ainda não tem o seu dorso devidamente ginasticado, a distância entre os cones precisa ser maior, porque quanto mais fechado é o movimento curvo que o cavalo faz, maior flexibilidade ele precisa ter na coluna vertebral. Por exemplo, exercícios a galope, eu começo colocando os cones numa distância de 10 metros entre si. São 4 cones, então eu faço um quadrado de 10 passos por 10 passos. E o cavalo começa a fazer os exercícios nessa distância. À medida que ele vai sendo ginasticado e a sua coluna vai ganhando flexibilidade, essa distância entre os cones vai diminuindo. Passo de 10 metros para 8 metros, depois para 7, para 6, para 5, mas nunca menos de 3 metros. Entre os cones. O quadrado menor que eu utilizo, depois que o cavalo está bem ginasticado para fazer os exercícios, é uma distância de 3 metros entre os cones, ou seja, um quadrado de 3 metros ou 3 passos, que é mais ou menos 1 metro, 3 por 3. Okay? Então, se eu disse isso aí, foi um erro de fala, me desculpem. O certo é começar com distâncias maiores entre os cones e ir diminuindo isso gradativamente, quando o cavalo ganha entendimento dos exercícios e flexibilidade lateral no seu dorso, para que ele possa fazer os movimentos curvos com mais facilidade. Muito bem, pessoal. Então, foram essas as perguntas que nós trouxemos, que vocês
mandaram para nós. Por isso é muito importante que vocês continuem mandando perguntas, dúvidas, pedidos de esclarecimento para nós, porque isso alimenta as nossas lives, né? Essa live que é denominada Cavalo Projeto Nota 10 é uma live de caráter interativo. Nela, nós sempre estaremos respondendo às perguntas de vocês. Então, por favor, não deixem de nos enviá-las. Lembrando também a vocês que diariamente nós temos novas publicações no YouTube. Para vocês acessá-las, basta entrar no nosso link lá do YouTube, né? Quem ainda não o fez, não se inscreveu no YouTube, é só entrar no YouTube e digitar o título do nosso canal, A Escola Chamada Cavalo. Lembrando a vocês que nós temos lá quase 150 vídeos sobre mais de 60 temas da hipologia geral, para que vocês possam ser informados e receberem aí contribuições. Eu leio todos os comentários que vocês mandam, viu? Não deixe de ler, não. E nós fazemos uma triagem daquelas perguntas que possam ser de maior utilidade para vocês, que são mais comuns e que suscitam mais dúvidas dos adeptos do cavalo, e trazemos aqui a live interativa, o Projeto Cavalo Nota 10. Fico aqui muito lisonjeado por vocês estarem aqui nos prestigiando e espero que continuem nos acompanhando, seguindo a Escola Chamada Cavalo, que foi criada para vocês, né? O nosso intuito é oferecer contribuições baseadas, fundamentadas nas nossas vivências equestres, que na verdade elas começaram aos meus 4 anos de idade, quando eu ganhei o primeiro cavalo, né? Comecei a receber dicas de equitação, de montaria, e hoje, aos 58, já são 54 anos de vivências equestres e 38 anos de exercício profissional junto aos adeptos do cavalo, né? Então são mais de 50 anos, mais de meio século de vivências. E tudo isso que nós temos reunido é para vocês, é para fazer contribuições e beneficiar o cavalo acima de tudo, né? Para que ele agregue valor funcional. Bom, então ficam aqui os nossos agradecimentos mais uma vez, uma boa noite para todos e peço agora licença para desconectar.